Olá! Você conhece bem do sistema antipoluição dos veículos automotores? Tem certeza? Eu sou Pedro Pereira, especialista em diagnóstico e reparação automotiva. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje, falando sobre absorvedor de vapores, o seu funcionamento. Para você, mecânico aprendiz que deseja se tornar um técnico reparador automotivo, fique atento a essa aula, porque esta aula tem por objetivo não só de te ensinar tudo sobre absorvedor de vapores, mas também para que você possa fazer diagnóstico e reparação 10 vezes mais rápido, tornando as suas reparações muito mais rentável. Então, pegue papel e caneta e fique atento ao conteúdo de hoje. Muito bem, para você que deseja se tornar um técnico reparador automotivo, toda segunda-feira às 18 horas eu estou liberando conteúdo inovadores, conteúdos sensacionais para vocês. Olha só, hein? Toda segunda-feira às 18 horas eu libero conteúdo inovadores para vocês, conteúdos com explicações jamais vistas. Então, faça agora mesmo a sua inscrição no meu portal pedropereira.com.br e você também pode seguir-me pelas redes sociais. O link para você fazer a sua inscrição está aqui na descrição do vídeo. Bem, mas o que é absorvedor de vapores? Absorvedor de vapores foi desenvolvido para absorver os vapores de combustível para que não seja lançado na atmosfera os hidrocarbonetos contidos nos vapores de combustível. São parcelas de combustíveis não queimada ou parcialmente queimada que são expelidas pelo motor através do escapamento ou para dentro do cárter do motor. Então vamos entender isso melhor? Vamos ao quadro. Bem, então aqui eu tenho o meu depósito, né? Eu tenho o depósito de combustível, que é o tanque. A gente fala depósito, mas na verdade é o tanque de combustível. Aqui é a minha quantidade de combustível. Aqui é onde a gente tem os vapores, porque dessa parte para baixo é o meu combustível. Aqui é o tanque, onde a gente coloca o combustível. E essa parte em verde é justamente os vapores. Muito bem. Antigamente, o que acontecia? Os depósitos, os tanques de combustível eram de chapa, era de lata. E o que acontecia quando você deixava o carro no sol? A temperatura passava para a parte do tanque, e o combustível evaporava, e não tinha esse sistema de antipoluição, porque o hidrocarboneto é um gás poluente, é muito prejudicial à saúde e ao meio ambiente, por isso que ele é controlado. E o que acontecia? Esses hidrocarbonetos, né, através dos vapores, ele saía pela boca do tanque e ia para a atmosfera. Ou então aqueles tanques antigos que tinham uma mangueira para baixo, esses vapores saíam pela mangueira e isso daí ia lá para a atmosfera, ferrava a saúde das pessoas. Portanto, os cientistas, os ambientalistas passou a fazer um controle melhor dos hidrocarbonetos. E uma forma de melhorar, de controlar isso, é aplicando a tecnologia que eu vou explicar agora para vocês. Muito bem. Então, a partir do momento que os gases, os vapores de combustível, quando você está abastecendo, até mesmo quando está abastecendo, o combustível cai aqui, gira uma turbulência, essa turbulência levanta vapores, e esses vapores passam por essa válvula, vai diretamente para o meu canister. O canister, na verdade, ele é o que é? Ele é um recipiente feito de carvão ativado. E para que serve esse carvão ativado? Justamente para reter os vapores que contêm hidrocarboneto ou HC. Existem duas formas de controlar esse abastecimento. Como? Geralmente o canister, ele não está aparecendo na imagem, mas ele tem uma saída de respiro. Então, quando dá turbulência que começa a criar pressão, esses vapores vêm para o canister, passa pelo carvão ativado, segura-se o hidrocarboneto,
E os gases, né, na verdade o ar limpo, ele sai pelo respiro e pode ir para a atmosfera. Existem outros formatos, como está aqui na imagem, que eu tenho uma válvula, e essa válvula ela está sobre o canister, e na parte superior da válvula ela tem uma espuma, conforme vocês estão vendo, que também ela pode fazer esse trabalho quando ele não tem o respiro. Então, só para relembrar, quando é colocado o combustível aqui dentro, que ele cria aquela turbulência lá pela bomba, são criados vários, né, um vapor enorme dentro do recipiente, aqui dentro do tanque. Esses vapores têm que ir para algum lugar, ou para a atmosfera ou para algum outro canto. Para ir para a atmosfera não, porque ele é poluente. Então ele é diretamente direcionado por essa tubulação e vai para dentro do carvão ativado dentro do canister. Até aqui, muito bem. Agora vamos entender como que funciona o restante. Esse hidrocarboneto que veio através dos vapores, ele vai ficar acumulado, e para que ele possa sair daqui, ele tem que sair para algum lugar. Muito bem, o que chegaram à conclusão que teria que fazer com esses hidrocarbonetos? Jogar ele para dentro da câmara de combustão para que eles sejam queimados. Então, eu preciso trazer os vapores para dentro da câmara de combustão, para o coletor de admissão, para ser queimado pelo motor. Esta válvula, existe dois tipos de válvula. Existe uma válvula como essa que vocês estão vendo, que está direto sobre o canister, e existe outra válvula que ela pode estar separada perto do coletor de admissão. Porém, aqui no desenho tem as duas para a gente ter noção como que funciona. Essas válvulas, elas são pilotadas pelo módulo de injeção. Então o módulo de injeção, ela faz o controle do que? Da abertura das eletroválvulas. Nos países mais desenvolvidos existe outra tecnologia que você pode ter um sensor diretamente no tanque para medir o que? Justamente a quantidade de vapor ou de hidrocarboneto que está dentro do tanque. Mas geralmente aqui pra gente no Brasil, nos carros não tem muito essa tecnologia. Só tem apenas o circuito aqui que faz o controle do hidrocarboneto, né, dos vapores, e eles são direcionados para o canister. Depois a válvula é pilotada, a válvula abre e permite que os gases passem, né, os gases na verdade, né, os vapores passam e vai para dentro do coletor de admissão. Uma vez que o motor está funcionando, esses vapores são arrastados e são queimados na câmara de combustão. Muito simples, não? Bom, o que acontece? Então, para duas formas que foi feito. Além de mudar o reservatório, porque eu falei que antigamente os reservatórios, né, os tanques, era de chapa. Hoje os tanques são de plástico, então já ajuda a controlar bem a temperatura. Ajuda a controlar bastante a temperatura. Antigamente, por os tanques cheios de chapa, pegava-se a temperatura do solo, o combustível acabava evaporando ou aquecendo, levantando vapores. E o que acontecia? Ia tudo isso para a atmosfera. Uma outra coisa importante é que é o seguinte: na hora do abastecimento, tem muita montadora que recomenda não encher o tanque aqui em cima. Justamente por quê? Porque você pode mandar combustível diretamente lá no carvão ativado, aí destrói o canister, e geralmente o canister não é uma peça barata, por isso que tem que evitar aí de encher o tanque até a boca, né? Tem gente que fala, enche até a boca. Tem montadora que não recomenda fazer isso, porque o combustível pode subir e vir até o carvão ativado e destruir o canister. Uma outra coisa muito importante é que a partir do momento que eu tenho o canister saturado, o canister ele travou, quando você estiver abastecendo, o combustível pode retornar. Por quê? Porque ele não tem fuga de retorno. Geralmente aqui, para poder tirar aqui a pressão de dentro do tanque, se utiliza o canister. Se o canister ele está obstruído, não tem para onde, a hora que você estiver abastecendo os vapores, né, você aliviar a pressão do tanque. Existe outro circuito, mas aí não pode, porque senão, se você colocar o sistema aberto para a atmosfera, você está poluindo do mesmo jeito. Então, uma outra coisa importante que acontece na hora que você está abastecendo, que pode acontecer, é que uma vez que você abasteceu e o canister ele está saturado, também pode acumular cheiro de combustível
dentro do veículo ou até mesmo para quem está fora do veículo. Geralmente acontece muito isso quando você tem um problema no canister. Uma outra coisa importante é que se as minhas válvulas, por algum motivo, permanece aberta por defeito, ou sujeira, ou qualquer coisa, a partir do momento que você abasteceu, que acumulou muitos vapores, e esses vapores passou e foi para dentro do coletor, certamente você vai ter dificuldade ao dar partida, esse veículo vai demorar para pegar. Por quê? Porque você tem excesso dentro da câmara de combustão. Lembrando que os vapores de combustível, os hidrocarbonetos, nada mais é do que partes de combustível, a menor parte de combustível queimada e não queimada. Então, se eu estou falando de hidrocarboneto, automaticamente eu tenho partículas de combustível dentro da câmara de combustão. Isso, na linguagem técnica, por aí afoga o motor, né? Você dá excesso no motor. Bom, tá aqui a explicação do sistema de vapores relacionado ao canister. Legal? E quais são as peças que podem ser substituídas nesse sistema? Todas essas que vocês estão vendo na imagem, essas que vocês estão vendo aqui na imagem são passivo de troca. Embora existem montadoras que muitas vezes não permite você trocar, por exemplo, a tubulação. Muitas vezes a tubulação ela já vem junto no tanque de combustível. Bom, aqui geralmente eu tenho aqui uma peça que faz um sistema de respiro lá na entrada do gargalo do tanque, dependendo do tipo de montador e o tipo de veículo. Aqui são as tubulações que ajudam a derrubar um pouco mais a questão da pressão dentro do tanque. Eu tenho as tubulações que levam aí o combustível, leva também os vapores até o canister. Esse aqui é o canister. Aqui a gente está falando do motor, aqui são as válvulas, né? O motor dá para você reparar e trocar se você quiser. E o tanque também dá para trocar, né? Se tiver algum problema no tanque. E todas essas tubulações, todas essas peças aqui então são passivas de reparação. Tem montadoras que já fornecem o tanque completo ali com aquele gargalo ali onde que abastece, né? Tem montadoras que fornecem as peças separadas. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode ser que eu também não tenha nenhum problema no canister. Às vezes também eu posso ter um problema na questão do gargalo, né? E eu preciso avaliar essas saídas de emergência, né? Essas saídas, esses respiros que tem lá no gargalo. Aí vai depender muito do tipo de montadora e do tipo de veículo. Legal? Porque existe controle dos gases do cárter do motor? Porque é necessário controlar os vapores do cárter do motor. Parte do combustível não queimado vai sair pelo escapamento e a outra parte vai para dentro do cárter do motor. Por isso é feito um controle da circulação dos gases ou dos vapores de óleo, porque esses vapores de óleo estão contaminados por hidrocarboneto, ou seja, preciso fazer a queima dos hidrocarbonetos. Por isso eu tenho que colocar, na verdade, uma circulação no cárter para que eu possa reaproveitar ou queimar esses gases na câmara de combustão. Para a gente entender melhor sobre isso, vamos ao quadro. Bem, então, quando se fala que é necessário você aproveitar os gases, né, os vapores do cárter, para que seja queimado novamente na câmara de combustão, as pessoas às vezes não entendem. Aí às vezes você pergunta, por que eu faço a circulação dos vapores do cárter? Aí quando a gente fala que é para queimar os hidrocarbonetos, né, porque tem muito hidrocarboneto, as pessoas falam, loucura, mas por que hidrocarboneto no cárter do motor se o hidrocarboneto vem do combustível? Bom, então agora é o momento de você entender. Bom, o combustível é injetado na câmara de combustão. Por mais que eu queira a queima, ela não é perfeita. Tem parte do combustível que não é queimada. Então, essa parte de combustível não queimada, ela é expelida pelo coletor de escape. Ela é expelida pelo coletor de escape. Tudo bem. E o restante? O restante ele passa através dos anéis do cilindro e desce para dentro do óleo e acaba contaminando o óleo. É por isso
Esse é um dos motivos, mas existe outras coisas, né? Existem outras coisas que contaminam o óleo, mas um dos fatores que contaminam o óleo é justamente a questão dos retornos de resíduos não queimados para dentro do cárter. Muito bem. Então o que acontece? Quando o pistão ele sobe para fazer a compressão no cilindro, por mais que os meus anéis, o meu cilindro esteja em bom estado, ele não consegue vedar 100%. Então boa parte dessa compressão ela passa por volta dos anéis aqui e desce para dentro do cárter. Se vocês observar o motor funcionando, você pode puxar a vareta de óleo que você vai ver que está saindo um pouquinho de vapor ali dentro da vareta. Por quê? Porque por mais que o meu cilindro esteja em perfeito estado, eu ainda tenho retorno de compressão para dentro do cárter. É claro que isso tem um limite, que a gente não vai explorar isso agora, porque a gente vai aprender isso lá na reparação de motores. Bom, então se os meus anéis, quanto pior estiver a vedação dos meus anéis, maior vai ser a concentração de hidrocarboneto dentro do meu cárter. Então o que foi criado? Antigamente, pessoal, os cárter, os motores tinham um retorno do óleo, tinha uma mangueira. Pode ver os motores mais antigos que tinha uma mangueira do respiro jogada para fora lá para o motor. Que hoje a gente fala do blow-by, mas na verdade antigamente fala respiro do motor, né? Às vezes o motor começava a estourar, retentor, subir óleo, os caras, esse motor tá com respiro entupido, não sei o que, né? Então, é por isso. É para isso, na verdade, o respiro, né? É permitir que os hidrocarbonetos, junto com os vapores do óleo, suba e vá para dentro da câmara de combustão para que sejam queimados. Bom, e como é que vai funcionar? Bom, geralmente os carros mais modernos têm um sistema muito avançado. Então o que acontece? Aqui eu tenho uma caixa divisora. Então o que vai acontecer? Os vapores vão subir por aqui. Quando chegar nessa caixa divisora, vai subir só os vapores. O óleo que está vindo junto, ele vai retornar para o cárter. Os vapores vão passar, vai subir, vai entrar lá no coletor ou antes do coletor. Tem alguns carros que jogam isso antes da borboleta. E são passados diretamente pelo coletor e vai ser queimado na nossa câmara de combustão. Então é necessário tomar muito cuidado em relação à questão dos nossos motores aí quando eles estão em desgaste muito alto. Por quê? Porque às vezes pode acontecer do que? E você tem uma concentração muito grande de hidrocarboneto, uma concentração muito grande dos gases de combustível, e isso acaba danificando o óleo antes do tempo. Às vezes as pessoas falam assim, mas o óleo do motor ele está muito preto, muito escuro. Bom, existe duas possibilidades. Primeiro, isso caracteriza que o óleo está fazendo o trabalho dele. Outra coisa, deve-se ficar atento em relação à coloração do óleo também. Por quê? Porque não se sabe quais são os resíduos que estão contaminando esse óleo, exceto os motores diesel, né? Porque os motores diesel o óleo suja bem mais. Mas nos motores a gasolina, flex, GNV, veículos que é só aqueles veículos mais antigos que era só álcool, né? Só álcool. Então você tem uma tendência do óleo ser um pouquinho mais limpo. Mas enfim, o que é preciso a gente entender é que a partir do momento que eu não tenho, mesmo que eu tenha uma boa vedação do cilindro, ainda assim é possível passar detritos, né, resíduos, restante de hidrocarboneto para dentro do cárter. E aí eu tenho que aproveitar o meu sistema de respiro, né? Respiro, meu sistema de controle de vapores de óleo, tem o blow-by, muita gente chama de blow-by. E o que acontece? Aqui eu tenho uma demonstração como que funciona dentro da minha caixa evaporadora, a minha caixa divisora, desculpa. Porque aqui dentro tem pessoas que costumam chamar isso aqui de anti-chama. Por que anti-chama? Porque aqui dentro ele tem, na divisão, ele tem muitas vezes um tipo de uma malha para fazer a divisão do óleo, né? Para deixar passar apenas os vapores. E existem outras tecnologias que estão aplicadas para a questão de aquecer os vapores, porque os vapores, a partir do momento que ele chegar quente no motor, é muito mais fácil a queima. Existem outras tecnologias, mas na verdade aqui eu estou explicando só o básico para a gente entender o porquê do sistema de vapores nos motores a combustão. Então a gente tem aí
duas coisas importantíssimas na nossa questão do controle dos vapores. Bom, os vapores, na verdade, ele é necessário, porém, ele pode estar muito contaminado. E quanto mais eu conseguir controlar a poluição, o gás poluente que está dentro dos vapores, melhor ainda para o meio ambiente, melhor ainda para a saúde humana. E por incrível que pareça, hoje no Brasil ainda não há um controle sobre poluentes muito sério, né? Mas nos países mais desenvolvidos, o veículo, para ser normalizado, para ele rodar conforme a norma naquele país, ele tem que passar por uma inspeção e eles avaliam tudo. É diferente no Brasil. No Brasil não tem isso, mas lá fora isso é muito controlado rigorosamente. Pode ser que no Brasil também o negócio começa a apertar daqui para frente. Então é importante a gente entender como que funciona esse sistema. Uma outra coisa muito importante também é o que? É que a partir do momento que eu tenho uma degradação desse anti-chama, eu não vou conseguir fazer a filtragem do óleo, né? Fazer com que o óleo retorne para o kart. E eu vou começar a jogar muito óleo lá no respiro, né? Lá tem gente que fala no respiro, mas eu vou começar a jogar muito óleo lá no coletor de admissão. Uma outra coisa que faz jogar muito óleo através desse sistema é quando eu tenho um problema de junta de cabeçote, se eu tenho deformação do cilindro, se eu tenho algum problema no cilindro, no pistão ou na vedação dos anéis, eu aumento a pressão no kart. Se você aumenta a pressão no kart, você tem tendência de aumentar os vapores. Aumentou o volume de vapores, você tem uma grande chance de jogar mais resíduos para dentro da câmara de combustão. E lembrando que os motores diesel, quando eu tenho uma degradação muito grande do cilindro e eu começo a ter uma pressão muito grande no cárter, embora os motores diesel hoje estão com uma tecnologia bem avançada, tem uns sistemas bem mais seguros, mas acontece de motor diesel disparar, porque o motor diesel ele costuma disparar com o próprio óleo do cárter, portanto tem que tomar muito cuidado ao avaliar esse sistema. Parece simples, na verdade ele é simples na verdade, mas ele é muito importante e você tem que conhecer bem para fazer o diagnóstico. Se eu tenho um problema desse cara saturado, automaticamente o motor não vai ter para onde jogar os vapores que está sendo criado dentro do cárter. Por isso que se chama respiro. As pessoas falam que é respiro, né? Então o que acontece? Quanto maior for a minha pressão, maior vai ser a pressão, o volume de vapores que vai sair lá no meu coletor. Então se eu tenho esse cara degradado aqui de uma forma que ele esteja obstruído, eu tenho tendência de quê? De começar a ter vazamento de óleo, eu tenho tendência de estourar retentores do motor e por aí vai. E já vi muita gente condenar motor, né, falando que o motor estava com problema e na verdade não era o motor, era esse cara que estava com problema. Então é importante. Uma outra coisa, já vi muita gente fazer a reparação no motor e dependendo do produto químico que usa para lavar o motor, joga dentro dessa caixa divisória e acaba danificando esse sistema. Aí pode trocar o sistema que já era, não vai ficar legal. Ou às vezes o motor realmente está com problema, consumiu muito óleo, um motor muito velho, e esse cara ele está danificado, ele está obstruído, e a pessoa não presta atenção, não faz um teste, vai lá, faz a retífica, monta o motor bonitinho, certinho, aí esse motor começa a vazar óleo. Esse motor começa a vazar óleo, começa a estourar retentor e ninguém sabe porquê, ou até mesmo consumir óleo, né? Começa a fumaçar e a pessoa não sabe, e às vezes é esse sistema que está danificado. Uma outra coisa muito importante é o filtro de ar. O filtro de ar ele precisa estar em bom estado. Por quê? A partir do momento que o meu coletor de admissão ele está respirando o ar da atmosfera e eu vou lá e tem um filtro obstruído, o que que acontece? É a mesma coisa de eu estar vindo com a mão e tampando lá a entrada de ar na borboleta, se for um motor a gasolina.
Então a hora que eu faço, que eu tampo, que eu começo a obstruir a entrada de ar pela borboleta, o motor ele tende o quê? Arrastar ar de algum lugar para que ele funcione. Aí ele faz o quê? Ele começa a arrastar os vapores que está no nosso sistema de circulação dos vapores do kart. E aí ele começa a arrastar o óleo do kart e começa a consumir óleo, já principalmente nos motores diesel. Você vê turbina muito suja de óleo, você vê coletor de admissão muito sujo de óleo e muitas vezes é o filtro que está obstruído. Bom, então tá aí explicado o funcionamento do sistema de circulação dos vapores do cárter do motor. Bom, você que assistiu esse vídeo até o final, quero te deixar o meu muito obrigado. Isso demonstra que você está interessado em se transformar em um técnico reparador automotivo. E reforçando, apenas reforçando, faça a sua inscrição agora mesmo no meu site ou no meu portal pedropereira.com.br, assim você receberá material complementar a esse vídeo. Te convido para que na próxima quarta-feira às 19h37 você assista uma live Tira Dúvida sobre esse conteúdo. E apenas para reforçar, na live faremos explicações e exercício para fixar o nosso aprendizado. E lembrando que são explicações jamais vistas por aí. E além do mais, você a partir de agora vai fazer diagnóstico e reparação 10 vezes mais rápido. Grande abraço, pessoal! Tchau!